E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Que os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu do trono dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse 16, 1, Olá, 21. hoje a gente mergulha num tema intenso. Apocalipse 16. Olá. Sim, é o capítulo das famosas 7 taças da ira de Deus. Bastante forte. Exato. E a nossa base aqui é uma transcrição, de um vídeo do YouTube que detalha bem essa passagem. Uhum. Então, a ideia é entender a sequência dos eventos, as consequências, tudo como está descrito lá nessa fonte. É um texto muito simbólico, né? Bem dramático. Com certeza, as imagens são vívidas. Ok, então vamos investigar isso. A primeira coisa que me chama a atenção sempre que leio isso é a escala. É tudo muito grandioso e assustador. Sim, impactante. E tudo começa, segundo o material, com uma voz do templo dizendo: Vão, derramem as 7 taças. Aí o primeiro anjo vai, derrama na terra, Certo? e o resultado? Uma chaga má e maligna, e ela atinge um grupo específico, né? Sim. O texto diz que atinge os homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Bem direcionado. Ou seja, os antagonistas da narrativa. Exato. E não para por aí. Logo em seguida, o segundo anjo. Esse vai para o mar. E o mar vira sangue. Isso, sangue como de um morto. E a consequência é total. Morreu no mar toda a alma vivente, segundo a fonte. Fim da vida marinha ali. Nossa, pesado. E o terceiro anjo?
O terceiro segue a lógica. O alvo são os rios e as fontes das águas. Água doce, né? Ah, sim, essencial. E o que acontece? O mesmo, viram sangue também. A água potável fica comprometida. Incrível. 3 taças, 3 elementos vitais atingidos. Terra, mar, rios. E é aí, depois dessa terceira taça, que o texto faz uma pausa interessante, sabe? Para explicar. Ah, é? Como assim? Ouve-se o anjo das águas. Ele fala da justiça de Deus. Diz algo como: justo és tu, ó Senhor, porque julgaste estas coisas. Certo, uma afirmação da justiça divina. E o fascinante é a justificativa que ele dá, né? Ele diz: derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, Putz, porque disso são merecedores. É uma lógica retributiva direta, ação e consequência, olho por olho, sangue por sangue, basicamente. uma declaração bem forte sobre causa e efeito dentro da história. Exatamente. E para reforçar, logo depois vem outra voz. Essa vem do altar, confirmando: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quer dizer, a narrativa faz questão de sublinhar que essas ações, por mais drásticas que sejam, são vistas como justas ali. Justamente. É um ponto-chave na interpretação que a fonte apresenta. Bom, e a sequência continua. 4º anjo. Qual o alvo agora? O sol. A taça é derramada sobre o sol. Sobre o sol. E o que acontece? O sol ganha poder para abrasar os homens com fogo. O texto fala de grandes calores. Deve ser algo insuportável. Imagino, um calor extremo vindo do próprio sol. E aqui tem um ponto que a fonte destaca bastante e que vai se repetir: a reação das pessoas. Ah, sim. O que elas fazem? Apesar de sofrerem com esse calor todo, o texto diz que elas blasfemaram o nome de Deus e, o mais importante, não se arrependeram para lhe darem glória. Nossa, quer dizer, o sofrimento não leva ao arrependimento? Pelo contrário, segundo essa narrativa, leva à blasfêmia. E esse padrão, sofrimento seguido de recusa em mudar, é central aqui. Interessante. E imagino que continue assim. Continua. O 5º anjo derrama a taça sobre o trono da besta, no centro do poder inimigo. O reino da besta? Isso. E o resultado é que esse reino se fez tenebroso. Escuridão total. E não só escuridão, mas dor também. As pessoas mordiam as suas línguas de dor. Escuridão e dor, que combinação. E a reação, deixa eu adivinhar. A mesma, só que pior. A fonte diz que por causa das suas dores e por causa das suas chagas, eles blasfemaram do Deus do céu. E, de novo, não se arrependeram das suas obras. Impressionante. Mesmo o juízo atingindo o centro do poder deles e com dor física, a resposta é a mesma. Blasfêmia? Exato. A narrativa parece querer mostrar um endurecimento total, sabe? Irreversível por parte desse grupo. Isso nos leva, então, para a 6ª taça. O que acontece aí? O cenário muda de novo. O alvo é geográfico, o grande rio Eufrates. O Eufrates. E o que acontece com ele? A água seca, a sua água secou-se. E aqui, como você disse antes, as coisas ficam realmente interessantes. Por quê? Tem um motivo para isso? Sim, o texto dá um motivo estratégico claro. A secagem do rio serve para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Ah, então é para facilitar a passagem de um exército ou algo assim, vindo do leste. Exatamente. Remove uma barreira natural importante, abrindo o caminho para essa força militar ou política específica que vem do Oriente, na visão do texto. Preparando o terreno para um conflito, então. Tudo indica que sim, porque logo depois que o rio seca, a fonte descreve algo bem bizarro. Surgem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Rãs? Espíritos como rãs. De onde eles vêm? Da boca do dragão, da besta e do falso profeta, o trio antagonista principal do Apocalipse. Que imagem, hein? E o que esses espíritos rãs fazem? O texto diz que são espíritos de demônios. E a função deles é bem clara. Eles fazem milagres ou sinais, provavelmente enganosos, Para quê? para ir ao encontro dos reis da terra e de todo mundo. O objetivo é juntar todo mundo, congregar. Juntar para quê? Uma conferência de paz?
Acho que não, né? Definitivamente não. É para a batalha. A batalha. Qual batalha? A batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Um confronto final de proporções cósmicas. Uau! E é curioso que, bem no meio dessa descrição da mobilização para a guerra, o texto encaixa um aviso, quase um parêntese, né? Qual aviso? Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Um chamado para vigilância espiritual no meio do caos iminente. Faz sentido. E essa grande reunião de reis para essa batalha, onde ela acontece? Tem um lugar específico? Tem. O texto é muito específico. Diz que os espíritos reúnem todo mundo no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon. Tá aí o nome famoso. É aqui que ele surge. Exatamente. Esse nome se tornou um símbolo cultural gigantesco para o fim dos tempos, né? E a narrativa o coloca como o destino dessa mobilização global. Ok. Chegamos então na 7ª taça. A última, onde essa é derramada. Essa vai pro ar, no ar, atinge a atmosfera, o ambiente que envolve tudo. O ar e a resposta. É imediata. E vem lá de cima, uma grande voz do templo do céu do trono dizendo: está feito. Está feito. Fim da linha. O que acontece depois dessa declaração? O caos final, basicamente. Primeiro, a fonte descreve vozes e trovões e relâmpagos, fenômenos atmosféricos intensos. Ok. E aí vem o evento principal, um grande terremoto. Mas não um terremoto qualquer. O texto diz: como nunca houve desde que há homens sobre a Terra. O maior terremoto da história da humanidade, então. Exatamente. Tal foi este tão grande terremoto. A fonte enfatiza muito a escala disso. E os efeitos desse super terremoto? Devem ser devastadores. São transformadores. A grande cidade fendeu-se em 3 partes. Racha ao meio. Em 3. Qual cidade? Babilônia, Jerusalém ou é simbólico? O texto não especifica qual grande cidade nesse ponto, mas logo depois diz que as cidades das nações caíram. Um colapso urbano global. E aí sim menciona especificamente a Grande Babilônia. Ah, a Babilônia. O que acontece com ela? Diz que Deus se lembrou dela para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Ela recebe um julgamento particular como um foco especial nesse cataclismo. Entendi. E a destruição para por aí? Cidades caindo... Não, vai além. A geografia muda. O texto diz: toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Ilhas fugindo, montanhas sumindo, a paisagem inteira se desfaz? É o que a descrição sugere. Uma convulsão geológica total. Meu Deus. E ainda tem mais. Parece que não pode piorar. Pois é, mas piora. Como se tudo isso não bastasse, a fonte descreve uma grande saraiva. Chuva de granizo. Saraiva a gente conhece, mas imagino que não seja uma comum. Não mesmo. As pedras têm aproximadamente o peso de um talento. Um talento, isso é... quanto? Os 20, 30 quilos? Por aí. Entre 20 e 40 quilos, dependendo da medida exata. Imagina pedras desse peso caindo do céu. É destruição em massa. Surreal. E a reação das pessoas? Depois de tudo isso? Terremoto, ilhas sumindo, essa saraiva mortal. Será que agora se arrependem? Incrivelmente não. É o que a fonte relata. O padrão se mantém até o fim. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva. E o texto ainda diz que a praga era muito grande. Então, o capítulo termina como começou. Em termos de resposta humana, blasfêmia, não arrependimento, mesmo no clímax da destruição. Exatamente. É um tema persistente e muito forte nessa passagem. Ok, vamos recapitular então o que a nossa fonte apresentou. São 7 anjos, 7 taças da ira divina. Cada uma atinge um ponto específico. Terra, mar, rios, sol. O trono da besta, o rio Eufrates. Certo, com aquela questão estratégica dos reis do Oriente. E, por fim, o ar, que desencadeia o cataclismo final. Terremoto, Saraiva, Armagedon. E o fio condutor disso tudo que a gente viu repetidas vezes é essa descrição de uma humanidade que sofre as pragas, mas responde com blasfêmia, sem arrependimento. Exato.
Olhando para a narrativa que a fonte descreve, alguns padrões ficam claros. A intensidade crescente dos juízos, os alvos que são, ao mesmo tempo, literais e simbólicos, a justificativa da justiça divina que aparece no meio do caminho Sim. e, fundamentalmente, essa resposta humana de endurecimento que parece ser a chave dentro da lógica do texto para explicar por que as coisas vão até esse extremo. A narrativa constrói um cenário de confronto que parece inevitável. Não dá para negar a força dramática e simbólica dessa passagem, né? Pelo menos como ela é apresentada aqui. Sem dúvida. E essa própria sequência final, sabe, ela deixa uma pergunta no ar, se a gente olhar só para o que o texto diz. Isso levanta uma questão importante. Qual questão? O texto fala, primeiro, da secagem do Eufrates para preparar o caminho para os reis do Oriente. Certo. Certo. E depois fala dos espíritos reunindo reis de todo mundo para o Armagedon. O que será que essa ordem específica, primeiro, abrir uma rota do leste, depois chamar todo mundo para um lugar específico, sugere sobre a dinâmica desse conflito final? Como a própria narrativa constrói essa escalada para o clímax? Pensar nessa sequência talvez ajude a entender melhor a visão desse capítulo. Interessante essa provocação, que sai direto da estrutura do texto que a gente explorou. Bom, e com essa reflexão a gente fecha essa análise focada no material sobre Apocalipse 16.